Boa noite, meus irmãos. Saúde a amada igreja, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse domingo, dia do Senhor. Lembrando que hoje não tem vinho de meninos e meninas, porque tem Santa Ceia do Senhor e dia de sacramento. É a oportunidade das crianças ficarem juntamente com os pais durante todo o culto, para aprenderem mais a respeito das tradições, da adoração ao nosso Deus, adoração do povo de Deus. E permanecerão então no culto. Aqueles que nos acompanham de casa, já foi disponibilizado e já começou a transmissão da mini live Dia do Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho, na carta do apóstolo Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 4. Evangelho, carta aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 21, somente até o versículo 23, 21 ao 23. 21 ao 23, vamos fazer todos juntos, são apenas 3 versículos, dá para a gente conseguir ler todo mundo em voz alta. Leiamos, meus irmãos. Dizei-nos vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Mas a da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos colocamos, Pai, diante de Ti, na expectativa, Pai, de ouvir a Tua voz, de sermos edificados, porque aguardamos durante toda a semana por esse momento de encontro com a Tua Santa Palavra, momento de transformação das nossas vidas. Por isso te rogamos, Santo Espírito de Deus, age no nosso meio nessa noite, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, é muito comum terem divisões, disputas, pessoas antagônicas, escolhas que são A ou B, disputas das mais diversas possíveis, em mais diversos setores possíveis da nossa sociedade, sempre tem essas disputas. E tem disputas que a gente não pode entrar, senão dá problema. E aí muitas vezes é melhor ficar de fora. Mas hoje vamos pegar umas ilustrações dessas de disputa, para poder a gente começar a nossa meditação na palavra de hoje. E aí quando a gente pensa em política, aí já pensa o quê? Esquerda, direita. E aí você entra na rede social, aquela confusão, pessoas disputando, pessoas dividindo, eu sou esquerda, eu sou direita e por aí vai. Quando a gente pensa também em outras áreas da vida aí que são polêmicas, por exemplo, futebol. E futebol a gente pode definir, na verdade, uma polêmica aqui muito saudável e óbvia, é que existem 2 torcedores. Uns vão dizer, existem os flamenguistas e os anti-flamenguistas. Aí os flamenguistas ficam com raiva, Mas existe um benefício sim, torcer contra o Flamengo, os flamenguistas. Vocês sabem disso, é divertido. E aí tem disputas e mais disputas. Essa semana aí na rede social diz que tinha uma disputa entre millennials e geração X. E aí as pessoas botando lá nas suas redes sociais sobre essa disputa de gerações, algumas ideologias dividem a sociedade, proletariado, burguesia. No esporte também, a garotada, a criançada gosta, Cristiano Ronaldo ou Messi? Certamente, atualmente, Cristiano Ronaldo é melhor, não é? Alguns vão dizer e outros vão ficar chateados com esse discurso, porque nós gostamos dessas divisões, elas aquecem o nosso coração e às vezes até demais, aquecem até demais o nosso coração. Não é à toa essa polaridade que nós temos observado no mundo atualmente. E no texto de hoje, meus irmãos, no texto de hoje nós vamos aprender que existe sim uma divisão universal, uma divisão que não é setorizada, mas uma divisão que afeta toda a humanidade na sua forma de se relacionar com Deus. Uma categoria que não é criada pelos homens, mas uma categoria que é diferente, porque ao se relacionar com Deus, a humanidade é dividida em 2 categorias, ou ela é carnal, ou ela é espiritual. No relacionamento com Deus, ao se relacionar com Deus, toda a humanidade, não importa a cor,
não importa a opinião política, não importa o time de futebol, não importa o sexo, a idade, se divide em duas categorias, carnal ou espiritual. E o nascimento, a forma do nascimento desses dois filhos de Abraão irá nos guiar nessa meditação. Afinal, todos nós devemos nos posicionar e todos nós devemos saber qual é a nossa condição, se carnal ou se espiritual. E é dessa forma, então, crianças, anotem as 3 palavras. 3 palavras para vocês acompanharem durante a nossa pregação dessa noite. Abraão, primeira palavra, carnal, segunda palavra e a terceira palavra, espiritual. Meus irmãos, ao longo dos versículos anteriores, Paulo vai sempre fazendo um contraste importante. Escravidão, liberdade. E aqui a gente tem a progressão desse argumento de Paulo, a progressão final do seu argumento, visando combater um grupo judaizante que estava pregando uma visão legalista, uma visão falsa do evangelho. Eles diziam assim: olha, gentios, se vocês quiserem se tornar bons cristãos, é necessário que vocês se tornassem primeiro judeus. E aí esses judaizantes ali começaram a influenciar tanto esse povo da Galácia, esses cristãos da Galácia, que eles começaram então a seguir tradições, judaicas desnecessárias à fé cristã. E nessa tentativa, nessa ânsia de se tornarem bons cristãos, estavam se escravizando com todo tipo de tradição judaica. Aceitou Jesus, mas para você se tornar um cristão melhor, você precisa ser circuncidado, eles falavam. Eu sei que você aceitou Jesus aí no seu coração, que você manifesta a fé em Cristo, mas para se tornar um cristão de verdade, povo da Galácia, vocês precisam guardar as festas judaicas. Era essa forma que os judaizantes estavam conduzindo novamente o povo da Galácia ali, do cristãos da Galácia, à escravidão da lei. E é algo comum nos nossos dias também, meus irmãos, é algo que a gente já ouviu com muita frequência. Eu sei que você já aceitou Jesus, mas para ser mesmo cristão você precisa, complete a frase. Ouvimos muito isso por aí, meus irmãos, e essa é a importância desse ensino, essa é a importância desse constante ensino, porque nós esquecemos do essencial da fé cristã. Nós gostamos de reduzir a fé cristã a uma lista do que fazer, a uma lista do que não fazer, e aí dependendo da região, dependendo do país, dependendo da cultura, essa lista muda. Então depende de onde você vive, depende de onde está localizado o povo de Deus, essa lista fica mudando, de coisas a serem feitas e coisas a serem evitadas, para que você se torne um bom cristão. Crente de verdade mesmo, não escuta música do mundo. Já ouvimos muito isso por aí, não é verdade? Crente mesmo não faz tatuagem. Já foi uma das modas durante muito tempo do discurso nesse sentido. E lamentavelmente, meus irmãos, temos julgado a nossa condição espiritual e dos outros também, de acordo com o que fazemos para Deus. Esquecemos que, na verdade, o Evangelho é a respeito do que Deus faz por nós, é o que Deus faz por meio de Cristo, por cada um de nós. O teólogo chamado Philip Ryken diz que, olha, na verdade, todos nós somos fariseus em recuperação, em constante risco de deixar de lado a vida somente pela fé, em troca de um retorno ao jugo pesado da lei. De quem nós somos filhos? Carnal ou espiritual? Diante dessa perspectiva desses dois filhos de Abraão, a divisão da humanidade baseada nesse relacionamento com Deus, precisamos então conhecer Abraão e seus filhos. E Paulo começa dizendo no versículo 21, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Paulo olha nos olhos dos Gálatas, diante dos olhos de cada um deles, com atenção e fala, ei, vocês que querem estar debaixo do jugo da lei, não estão ouvindo a lei? E aí a gente se pergunta, né, o que Paulo está querendo dizer aqui? É uma dúvida que surge ao fazer a leitura desse primeiro versículo, e é importante frisar, meus irmãos, que ele não se refere, como nós temos visto ao longo das pregações anteriores, aos mandamentos recebidos ali no Sinai. Não é a ideia de obediência aos mandamentos, à lei moral de Deus, não é isso que Paulo está falando.
Aqui ele aponta para o sentido mais amplo do termo lei, referindo-se ali à Torá, ao Pentateuco. Alguns teólogos falam até de lei no sentido amplo do todo o Antigo Testamento, toda a vontade de Deus revelada ao seu povo. E a gente pode até entrar por esse caminho, de entender aqui lei como esse registro da vontade de Deus. Essa é a razão dele falar da lei e utilizar uma narrativa para justificar e para interpretar a lei. E nós já temos visto ao longo dessa carta que ele não se refere a essa obediência aos mandamentos. O próprio apóstolo Paulo fala para Timóteo que, olha, a lei é boa. A lei é boa. 1 Timóteo 1:8. A lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Logo, estar debaixo da lei, meus irmãos, é depender dela para se apresentar justo diante de Deus. John Stott diz que pessoas cuja religião é legalista imaginam que o caminho para Deus passa pela observância de determinadas regras. Esse é o sentido de estar debaixo da lei, é nós acharmos que pelo nosso esforço, pela nossa obra, pela nossa capacidade, nós podemos nos colocar diante de Deus e Ele olhar, você é justo. É isso que Paulo aqui está querendo chamar a nossa atenção. E aí ele diz, olha, vocês que querem estar sob a lei, vocês sabem realmente o que a lei diz? Porque se vocês soubessem o que a lei diz, saberiam que a lei não diz isso. A lei diz para vocês não ficarem debaixo dela. Nunca foi o propósito da lei. Paulo, então, passa a discutir com os legalistas nos seus próprios termos. Paulo entra na arena de batalha, no terreno ali da guerra, dessa batalha com os legalistas e vai ao próprio terreno deles. E aí ele começa com pai Abraão. E aí, se você quer pegar um judeu, nada mais fácil do que você logo ir para Abraão. E aí eles diziam, somos filhos de Abraão. Olha, igreja da Galácia, nós somos filhos de Abraão. Se vocês também querem ser filhos de Abraão, eu sei, vocês são crentes em Jesus, tudo bem, mas se vocês quiserem também ser realmente alvos da promessa, se vocês querem realmente serem filhos de Abraão, vocês precisam da circuncisão. Era o que esses judaizantes estavam ali aliciando a igreja na Galácia. Paulo então começa, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. A história desse acontecimento, meus irmãos, é registrada ali em Gênesis. Deus faz uma promessa para Abraão, Deus promete a Abraão ser pai de uma nação, Deus promete uma terra para onde ele deveria ir habitar, está lá em Gênesis 12, capítulo 1, versículo 1 e 2. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, Abraão. Mas Abraão não tinha filhos. Como assim um patriarca sem filhos? Como assim um patriarca já avançado em idade, sem filhos? Aí ele olha para o lado, vê sua esposa, idosa, estéril, e também sem poder dar filhos a ele. Imagina, meus irmãos, você ter por volta de 80 anos e ouvir uma promessa de que você vai ser pai de uma grande nação. Imagina como deve ter sido perturbador para Abraão isso. E se não bastasse isso, iam passando os anos após essa promessa de Deus e nada de filho, nada de aparecer um filho, nada de minha mulher cada vez mais velha, mas ela continua estéril, dar um filho. E aí então, surge uma ideia genial da parte de Sara, sua esposa. Olha, Sara, no meio da sua aflição, da sua angústia, da dificuldade que ela estava vivendo pela falta de um herdeiro, ela tem então uma ideia que é genial, meus irmãos. Ei, você, Abraão, e se você dormisse com minha escrava para que ela me desse filhos? Está lá, Gênesis 16, versículo 2. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão, então, ouve a sua esposa, toma Agar, uma serva egípcia, concebe um filho, esse filho nasce e é chamado Ismael. Meus irmãos, essa é uma das narrativas, um dos trechos mais tensos da Escritura, porque deixam os pais descabelados, que aí eles mandam mensagem para o pastor e ficam, pastor, como que eu vou explicar isso aqui? Abraão com 2 mulheres?
como que pode isso, pastor? Aí as crianças, né, começam a questionar. Pai, como assim? Você está lendo aí que Abraão era casado com Sara e agora ele pegou outra mulher e Agar, fez um filho nela. Como é isso, pai? Pode isso? E aí hoje, pais e crianças, é o dia de tirar essa dúvida. Hoje vai ser o dia de resolver esse problema, então grava direitinho, porque crianças e adultos, Deus sempre condenou a poligamia. Ter várias esposas, como era o costume daquela época, como era o costume de ter concubinas, poligamia, que é ter várias esposas, sempre foi condenado. Desde o Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, a ordenança é: torne-se vocês dois, homem e mulher, uma só carne. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo confirma esse ensino, repetindo essa instrução, falando lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 31, que olha, deixe o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então sempre foi condenado no meio do povo de Deus poligamia. O próprio texto do Novo Testamento, escrito numa cultura que na época era poligâmica, onde homens possuíam várias mulheres, o apóstolo Paulo continua falando: ei presbítero, ei pastor, marido de uma só mulher. Reafirmando essa ética monogâmica de uma só esposa na vida cristã. Mas por quê? Mas por que Sara então e Abraão fizeram isso, meus irmãos? Porque no meio de seu desespero lhe faltou confiança em Deus e eles se serviram de uma prática que era comum na sua época. Era uma prática bastante comum no Oriente Próximo, naquela região em que eles viviam. Quando a senhora não poderia ter filhos, ela então tomava filho de suas servas que ela tinha com seu marido, para pegar para si esses filhos. Então Abraão e Sara estavam ali aderindo a práticas mundanas, a práticas pagãs de sua época. E os resultados dessa prática, meus irmãos, sempre foram desastrosos. Ao longo de toda a Escritura, nós podemos avaliar que toda essa prática poligâmica de alguns patriarcas, de alguns filhos de Deus, sempre foi algo desastroso, causando sempre problemas familiares, destruição familiar. Foi assim também aqui com Abraão e Sara. Quando Ismael nasceu, Sara se encheu de ciúme, começou a ter muitas intrigas e confusões ali, divisões e tristeza por causa dessa prática de Abraão. Mas hoje, meus irmãos, infelizmente, continuamos a imitar Sara e Abraão. Aderimos muitas vezes a práticas mundanas que são contrárias aos valores do reino de Deus. É bem comum fazermos isso. A gente olha lá para Abraão e acha um absurdo, mas é bem comum da gente também aderir a práticas mundanas de nossa época e sair por aí desobedecendo ao Senhor e não mantendo uma ética cristã. É bem comum, como por exemplo, o jovem quer casar, e aí o jovem procura na igreja, aí fica lá procurando, aí, não, mas não tem ninguém. Aí procurei, não tem alguém que eu gosto, que tem alguma coisa em comum. Não estou achando. Não tem um homem na igreja, aí não tem uma mulher na igreja, aí começam, são feios, inadequados, aí começam com justificativas, e aí eles saem como Abraão e Sara, modernos, e falam: vou arrumar um marido, nem que seja fora da igreja. E aí acabam se juntando a julgos desiguais, ignorando a ordenança do Senhor, que é casar-se somente em Cristo, não nos colocando em julgo desigual. E aí nós ficamos justificando, todo mundo faz isso, a gente se justifica muitas vezes com o clássico pragmatismo, que olha, funciona, estou feliz, olha, me trata bem, está dando tudo certo. E no frigir dos ovos, meus irmãos, adesão a práticas do mundo e não aos valores do reino de Deus, assim como Abraão e Sara fizeram. E assim nós continuamos muitas vezes vivendo assim. Infelizmente, trilhamos uma vida em que buscamos dar sempre uma mãozinha para Deus, assim como Abraão e Sara buscaram fazer. A gente sempre busca dar um jeitinho, quando as coisas não estão acontecendo como nós acreditamos que deveria acontecer, a gente busca ali dar um jeitinho. Deixa eu dar um jeitinho aqui para ser aceito diante de Deus. Deixa eu dar um jeitinho aqui para ver se eu fico mais santo. Deixa eu dar um jeitinho aqui para as coisas caminharem melhor. Disse Jesus: faça a sua parte, diz o evangélico judaizante legalista. Meus irmãos, para entender essa divisão da humanidade no seu relacionamento com Deus, nós precisamos entender a origem dos filhos de Abraão.
E no versículo 22, Paulo continua dizendo: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Paulo nos lembra que Deus não havia esquecido a sua promessa. Paulo nos lembra que em Gênesis, após Ismael nascer, Deus tem novamente um encontro com Abraão e diz: olha, Sara, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-lo-ei e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Imagina a cara de Abraão, mais velho do que ele estava, praticamente ali muito mais velho do que ele estava, ouvindo de noite essa promessa. Não é sem razão que Sara, ao ouvir essa palavra, ela ri. Ela ri porque se quando eu era mais nova, mais velha, mais nova, né? Eu estéril não conseguia, imagina agora que eu estou mais velha, mais velha. E meus irmãos, realmente é estranho isso. Minha avó, esse mês, fez 100 anos. Aí eu fui visitar minha avó essa semana, aí eu estava estudando o texto, né? Preparando o texto, aí fui visitar minha avó, aí eu olhei ela 100 anos. Aí eu, rapaz, imagina essa velhinha buchuda. Aí eu comecei a rir, né? Não tem como. Aí eu, não tem como não. Eu entendo, agora eu entendo Sara. Agora eu entendo Sara. É impossível, meus irmãos, a condição humana ali, você olhando, é impossível. Uma mulher de quase 90 anos ter um filho, sendo que ela é estéril até os dias atuais aí da idade dela, é uma condição humana que realmente a primeira ação é rir. Mas as Escrituras nos diz que aos 90 anos de idade, Gênesis capítulo 21, versículo 1, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Nasce então Isaque, o filho da promessa, 14 anos depois, mais ou menos ali do nascimento de Ismael. E o apóstolo então diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. 2 filhos, semelhanças, o mesmo pai, ambos foram circuncidados, ambos cresceram na mesma casa, no mesmo lar, aparentemente nada estranho, tudo acontecendo de maneira normal. No entanto, meus irmãos, há uma diferença crucial entre eles que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Ismael, que nasceu sim, normal, de uma mãe jovem, de uma mãe fértil, chamado segundo a carne, no versículo 29. Por que segundo a carne? Porque, meus irmãos, esse planejamento humano, essa pretensão do homem querer ajudar a Deus na realização dos seus planos e propósitos, isso é carnal. Isaque, ao contrário, foi nascimento também normal, mas a sua mãe era estéril e avançada de idade, chamado então pelo apóstolo Paulo, nascido segundo o Espírito. Por que segundo o Espírito? Porque foi Deus de maneira soberana, agindo com seu poder extraordinário e sobrenatural, cumprindo as promessas que ele tinha feito àquele casal, a Abraão e Sara. Eis aí a distinção crucial. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 11, diz assim, que pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meus irmãos, o apóstolo Paulo quer ensinar verdades profundas àquela igreja, e também a nós, verdades que ecoam para os nossos dias. No nascimento de Ismael, Abraão e Sara buscavam alcançar as promessas de Deus por meios humanos, pela força humana, com as suas próprias capacidades. Não dependeram da graça do nosso Deus, não descansaram na fidelidade do Senhor. Ao contrário, no nascimento de Isaque, nós vemos a ação sobrenatural da parte de Deus. Contrastes e mais contrastes entre esses 2 filhos. Em Ismael temos o jeito dos homens agir. Em Isaque, o jeito de Deus. Um vem pelas obras, o outro vem pela fé. Um nasce escravo, o outro nasce livre. Isaque e Ismael representam 2 abordagens completamente diferentes à religião, ao relacionamento com Deus. Lei versus graça, carne versus espírito, autonomia humana versus dependência divina,
Paulo ataca justamente aí os judaizantes, porque embora eles estivessem ali se considerando de maneira orgulhosa filhos de Abraão, descendentes de Abraão, Paulo estava falando que, olha, vocês podem até ser descendentes de Abraão, mas o modo que vocês estão agindo, o modo que vocês estão vivendo, a teologia de vocês mostra que vocês não descenderam de Isaac, mas vocês descenderam de Ismael, porque a abordagem religiosa deles era decorrente dessa relação entre Abraão e Agar, fruto de suas vidas. Ismael, a escravidão. Um teólogo chamado Ronald Fung diz que essa oposição entre confiança em si mesmo, segundo a carne, e a confiança em Deus, por meio da promessa, justificados pelas obras da lei, e aqueles que são justificados pela fé. Qual filho de Abraão você é? É o que nós devemos nos perguntar essa noite. Qual é a nossa origem? Qual é a origem do nosso relacionamento com Deus? Carnal ou espiritual? Isaac ou Ismael? Porque não bastava afirmar ser filho de Abraão, pois ele teve 2 filhos. Não bastava aqueles judaizantes falarem que, olha, somos descendentes de Abraão. Não bastava só falar isso. Tinham que ir mais a fundo, e é isso que o apóstolo Paulo aqui convida esses irmãos a fazerem. Porque se a filiação deles era espiritual, eles iriam se firmar em Cristo Jesus, o responsável por todas essas dádivas que eles estavam recebendo. É isso que nós temos visto ao longo da carta aos Gálatas. No capítulo 3, ele fala sobre vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. No capítulo 3 também, versículo 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo as promessas. Cristo, meus irmãos, Senhor Jesus, o Cristo, nós todos somos tornados descendentes de Isaac, descendentes de Abraão, não pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo faz, é pela sua obra, porque é impossível para mim e para você ficarmos debaixo do jugo da lei. É impossível, nunca vamos conseguir nos relacionar com Deus assim. Somos descendentes pela obra que o Senhor Jesus faz e imputa a cada um de nós, a sua obra de vida perfeita, cumprindo os requisitos da lei, imputando a sua justiça a cada um de nós, mediante a fé que nós temos nele. E meus irmãos, precisamos sim ser firmes, combatendo o legalismo no nosso coração, e não somente no nosso coração, mas no nosso meio, porque esse legalismo, essa filiação carnal, ela desonra o Senhor Jesus, ela desonra a sua obra, ela rouba a glória do Cristo, ela escraviza as nossas vidas. Esse é um dos grandes temas da reforma protestante, sola gratia, porque é pela graça, meus irmãos, é pela graça, é por meio da graça dessa ação soberana de Deus e sobrenatural, adotando filhos pecadores. O apóstolo Paulo sempre nos fala isso na sua carta à igreja em Éfeso, que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A justiça vem pela fé na obra do Senhor Jesus, não numa listinha ali, do que eu tenho que fazer e do que eu não posso fazer. Não é assim que nós conseguimos acesso a Deus. Não é cumprindo requisitos humanos, listinhas culturais. Não é essa forma de nos relacionarmos com o Senhor, mas mediante a fé, a confiança na obra redentiva de Cristo Jesus. Essa, meus irmãos, é a distinção da fé cristã para todas as outras religiões que nós conhecemos e que nós temos acesso por aí. Essas religiões, elas escravizam. Essas religiões, elas, olha, o que você vai fazer para ser justo diante de Deus? O que você pode fazer? É o que elas perguntam. Elas sempre agem assim, o que você pode fazer para Deus lhe aceitar? O que você pode fazer para ter um relacionamento com Deus? Acrescente boas obras aí para que você seja mais justo diante de Deus. Servidão por meio de regulações humanas. E aí muda o estado, muda o país, muda o continente e as regulações mudam. Porque é tudo muito cultural, depende do tempo, das épocas e regulações humanas, escravizando homens, escravizando muitas vezes o povo de Deus. Todas se resumem nisso, o que você vai fazer para se declarar justo diante de Deus? E nós precisamos, meus irmãos, abominar todas elas, todas.
Devemos abominar esse legalismo no nosso coração e também ao nosso redor, não dar margens a ele. Porque a graça do nosso Senhor contradiz todo esse sistema religioso, precisamente porque a misericórdia do Senhor, misericórdia gratuita do Deus amado, que não pode ser prevista, que não pode ser calculada, que não pode ser comprada e nem muito menos manipulada. Essa é a graça do nosso Deus, uma graça especialmente incômoda para o homem, porque o homem tem mania de controle, o homem não quer se curvar diante de Deus, não quer se inclinar diante de Deus, porque ele, não, eu preciso fazer algo. Não é possível que eu tenha que para eu ganhar o céu, para eu ganhar um relacionamento com Jesus, eu só preciso ter fé. Eu tenho que fazer algo. Não, não é possível. Não é da lógica humana isso, o homem não quer se curvar diante de Deus. Por isso que ele sempre vai querer adicionar listas e mais listas, para ele conseguir se relacionar com Deus na cabeça dele, e assim se achar justo diante de Deus. Porque a religião racional nos diz que Deus compensará os nossos esforços morais. Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. É o que nós constantemente ouvimos por aí. Mas as boas novas de Cristo Jesus veja o que Deus faz por meio de Cristo na sua vida. Essa é as boas novas. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Martinho Lutero, trabalhando esse texto, diz que legalistas são escravos que jamais receberão herança, ainda que trabalhem até a morte com grande esforço, porque estão tentando alcançar suas próprias obras, aquilo que Deus quer conceder aos crentes por pura graça, por amor de Cristo. Graça, meus irmãos, nascimento espiritual, filiação espiritual. Se nós estamos trabalhando para conquistar essa aceitação divina, precisamos compreender que ainda estamos numa escravidão espiritual, que ainda estamos debaixo do jugo da lei. E se queremos ser livres, se queremos gozar dessa liberdade, dessa origem espiritual, precisamos pedir ao nosso Deus: tem misericórdia de mim, e Deus, pelo dom da sua graça, concederá a todos aqueles que Ele já tem preparado de antemão, meus irmãos. No que concerne a vida com Deus, não existe terceira via. Não existe terceira via. Ou você está vinculado a Ismael ou vinculado a Isaac. É isso que nós aprendemos com esses dois filhos de Abraão. Ao se relacionar com Deus, a humanidade sempre vai ser dividida em homens carnais e homens espirituais. Então, devemos perguntar: qual é a minha filiação com Abraão? Qual é hoje a minha filiação com Abraão? É por meio das minhas obras, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, do meu comportamento? Ou é por meio da fé em Cristo Jesus? Que aqui talvez seja um dos grandes desafios aos pais. Grande desafio aos pais não criarem filhos legalistas, não criarem filhos achando que é só o mero comportamento que vai fazer com que eles sejam aceitos diante de Deus, mas ensinar desde a tenridade que é por meio da fé que você aceita o justo diante de Deus, e assim terá o seu comportamento transformado. A origem desses dois filhos de Abraão nos ajuda a entender qual é a nossa posição diante de Deus, meus irmãos. Esse contraste constante que Paulo tem feito entre a fé e a lei, entre a graça e a escravidão, entre liberdade e escravidão, e nós continuaremos semana que vem a meditar sobre essa escravidão religiosa e sobre a liberdade espiritual. Tema constante durante toda essa carta à igreja na Galácia e também aqui no púlpito da nossa igreja. Carta registrada pelo Espírito Santo, onde o Senhor nos ajuda, onde o Senhor ajuda homens escravos da religião a encontrar verdadeira liberdade na presença e na fé do Senhor Jesus Cristo. Amém?